Graças e paz, igreja. Boa noite. Obrigado. Queria agradecer, primeiramente, ao Senhor pela oportunidade. Também queria agradecer ao irmão André, né? Ao irmão também, Fernando. Vou aprender, viu? Conheço o irmão Fernando faz pouco, mas o André a gente já se conhece uns 5, 6 anos, né, André? Verdade. E queria agradecer a liderança da igreja. Muito obrigado. Vou convidar os irmãos a tomarem um assento. Uma vez lá na caverna, pastor André, eu me emocionei, comecei a falar, e o pastor Sandro levantou assim: ô irmão Léo, eu assim, não vai convidar o pessoal para sentar aí. Aí eu convidei. Aí depois disso eu nunca mais esqueci. Não vou mais compartilhar a palavra e os irmãos tudo bem. O pastor Sandro, ô irmão Léo. Bem, irmãos, então hoje eu quero falar de uma palavra que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, e ouvindo aqui todas as ministrações, oportunidades e louvores, o Espírito Santo confirmou no meu coração a palavra que eu tinha para a igreja. E essa noite eu quero trazer uma palavra sobre ter amizade com Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar isso, a gente vai compartilhar isso. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente está orando e está perguntando para o Senhor muitas coisas, né? E das vezes que eu tive conversas com Deus em oração, e toda vez que eu perguntei, o Espírito Santo nunca me apresentou uma resposta, mas ele sempre me apresentava mais uma pergunta. Até que um dia ele me perguntou: o Espírito Santo, né? Tu é amigo do teu Senhor? Ouvindo o testemunho ali da irmã, né? E me tocou, chamou muita atenção quando ela diz assim: eu estava em dúvida entre o Carrefour e a Termolar, né? Mas aí logo depois ela orou e o Espírito Santo confirmou, né? Aí eu fiquei pensando aqui, né? Ela é amiga do Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Que a dúvida não está para aqueles que não são amigos do Senhor. E uma coisa que é tão maravilhosa, né? É essa palavra amigo, né? Como o Senhor ama ser amigo, e que muitas vezes quem não é amigo do Senhor somos nós, né? Mas o Senhor, Ele é fiel, né? A palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Ele é fiel, né? Tem outra palavra que eu gosto muito que diz assim: que tudo passa, menos a palavra passa. Olha o que diz a palavra, né? Os céus e a terra passam, até os céus passam, onde Deus está morando. Os céus passam, mas a palavra lá não passa. E uma coisa que eu vou falar aqui do conceito da palavra amigo, e a gente já vai para a palavra, tá? Eu só estou fazendo uma introdução aqui. Por que eu vim falar da palavra amigo? Fiz um estudo rápido aqui. O que diz no dicionário e o que diz o Google sobre a palavra amigo? O dicionário diz assim, ó: amigo é aquele que ama, demonstra afeto, amizade. É aquela pessoa do bem e que possui hábitos e gostos similares aos seus, aos nossos, né? E o Google, né? Uma rápida pesquisa que eu fiz no Google diz assim: que amigo é o nome que se dá ao indivíduo que mantém um relacionamento de afeto. Falar assim, afeto, né? Ou foi o André que falou de afeto, né? Foi o senhor? Né? Relacionamento de afeto, de consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui grande afeição por uma ou mais pessoas, que ele é leal e nos protege e faz o possível para ajudar sempre. Bacana, né? Sabe, quando eu li no Google sobre o conceito de amigo, eu fiquei assim: mas o Google parece que está falando de Jesus, né? Que Jesus tem todos esses atributos aqui, né? Ele tem afeto por nós, consideração,
né? O Senhor é cavaleiro, ele não chega que nem Satanás. Satanás chega pedalando. O Senhor já chega aqui, ó. Esse bate a porta, né? Ele é cavaleiro, ele é amigo, né? Ele pode pensar, vai que o Leonardo está lá dormindo, né? Eu sou meio dorminhoco mesmo, né? Eu gosto de dormir. Vai que o Leonardo está dormindo, porque ele sabe do nosso coração. Ele tem respeito por todas as pessoas. O nosso Deus não faz acepção de ninguém. E Ele é leal e nos protege. A gente vai falar sobre proteger, né? Citamos aqui o Salmo 23, né? Em algum momento, algum louvor foi falado do Salmo 23. Então, é tão bacana quando a gente reconhece esses atributos no Senhor, mas também entre nós, né? E é tão bacana também quando as pessoas enxergam em ti um bom amigo, né? Como é bom isso, né? E uma coisa que eu estava pensando assim, irmãos, que Deus, quando criou o homem, Ele criou nós para sermos seres sociais, seres relacionais, de relação, né? E uma coisa que a gente tem que ter sempre é andar com pessoas, principalmente com a igreja, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Cristo, quando Ele mandou os discípulos pregarem, Ele mandava de 2 em 2. Ainda citamos aqui, né? Onde tiver 2 ou mais, quem é que está junto? Jesus. Então Ele diz assim, ó, para pregar o Evangelho e ter o poder de expulsar demônios que vão de... Ele não diz, não, vai lá tu sozinho que tu vai pregar o Evangelho e tu vai expulsar todo mundo. Não. Sozinho ninguém faz nada, irmãos. A gente precisa aprender a andar em comunhão, irmãos. Precisamos andar em comunhão, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Sozinho, a gente é um prato cheio. Um prato cheio para o inimigo. Não se anda sozinho, irmãos. Tem uma outra palavra que diz, né? Quando a gente caminha em 2, que a gente caminha com a igreja, que é uma palavra que diz lá em Mateus 16, 18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas eu vou dizer uma coisa assim para vocês, irmãos. Eu tenho andado em algumas igrejas aí e eu tenho visto alguns cristãos curiosos, assim, né? Que eles caminham sozinhos, do jeito, de qualquer maneira. E a palavra diz que aquele que anda em comunhão, né, que é a igreja, não conhecerão a porta do inferno, mas aqueles que caminham sozinhos, parece que eles estão loucos para conhecer as portas do inferno, não é verdade? Porque quando a gente caminha sozinho, irmãos, e recém acabei de falar aqui, a gente é um prato cheio para o inimigo. E uma coisa eu vou dizer assim para vocês, ó, que vai ser a palavra dessa noite. Eu vou fazer o link, né? Eu vou fazer a junção de tudo isso que eu estou trazendo sobre amizade, sobre ter amizade com Deus, sobre não andar sozinho, sobre ter uma visão de um novo entendimento. Tudo isso a gente vai falando. Mas uma coisa que o Espírito Santo vem me comunicando sobre essa amizade. E aí, eu vou convidar vocês a abrirem comigo lá em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 15 até o 17. Amém, igreja? Já faz algum tempo que o Espírito Santo vem me comunicando sobre essa palavra, sobre ser seu amigo. 2 Reis, capítulo 6, do 15 até o 17. Amém, irmãos? E a importância da gente caminhar com Deus. Diz assim a palavra, lá no 15: o servo, homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que havia uma tropa de cavalos e carros de guerra, e que havia cercado a cidade. Então ele exclamou para o profeta, que era o senhor dele, né? Ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. E 17 diz assim: e Eliseu orou
e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eu, Elenilton. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Amém. Eu chamei o Elenilton porque o Elenilton fez uma dinâmica sobre o olhar, né? Como é que é a nossa perspectiva sobre aquilo que a gente está olhando. Ou a gente olha com os olhos naturais, ou a gente olha com os olhos sobrenaturais. Olhos da fé. Amém, irmãos? Amém. E aí a gente pode estar pensando assim, tá, mas e a amizade? O que tem a ver a amizade, né? Falou, mas essa palavra não tem nada de amizade. Irmãos, essa palavra eu vejo Eliseu sendo o amigo do Senhor, porque Eliseu orou para que os olhos do rapaz fossem abertos. Talvez Eliseu tinha um relacionamento com o Senhor vertical e com o rapaz horizontal, porque ele olhou: o meu amigo não está enxergando o que eu estou enxergando. Basta. Pediu para o amigo dele, que é o pai: abre os olhos desse rapaz. Aí tem amizade. Mas eu vou entrar só um pouquinho no contexto de 2 Reis aqui. 2 Reis conta uma história de um rei da Síria, que queria perseguir Israel. E todas as investidas desse rei eram frustradas, porque o profeta Eliseu, ele revelava, né? E aí, até o ponto que o rei descobriu que era o inimigo. Não, o inimigo não é o rei. O meu inimigo é o homem de Deus, o profeta. E se a gente for passar para os dias de hoje, irmãos, há um rei sírio andando por aí. E ele se chama Satanás. E ele quer derrubar, não é os reis e os príncipes mundanos, mas ele quer derrubar homens e mulheres de Deus. Aqueles que têm a revelação, aqueles que possuem a amizade. Por isso que o crente, quando é crente de verdade, não crente fake, né? Crente de verdade. Por isso que sempre há um exército, e esse exército pode ser perseguição, pode ser oferta, e esse exército pode ser tentação. Satanás está com um exército poderosíssimo aí. Só que eles não vêm de cavalo, carros e carruagens e armas. Não. Satanás ele usa das artimanhas dele. E uma coisa que eu tenho visto nessa batalha que Satanás arma contra a nossa vida é que ele sabe que a nossa carne é inclinada ao pecado, irmãos. E aí, quando Satanás apresenta ofertas, apresenta perseguição, apresenta as tentações, se eu estiver caminhando sozinho, sem Cristo e sem a igreja, eu começo a ficar enfraquecido. E olha como Satanás é articuloso, né? E aí, meus irmãos, quando eu começo a ficar enfraquecido, eu começo a abrir as brechas. E tem uma palavra que diz que quando eu escolho por um pecado, que eu estou tão enfraquecido que eu vou me inclinar para o pecado, diz a palavra que é aquele que o pecado é o que nos afasta de Deus. Olha como Satanás é terrível, né? Ele me apresenta o pecado, eu escolho o pecado, e o pecado me afasta de quem? De Deus. E aí eu começo sabe o que eu começo a gostar quando eu começo a ser pecador? Das coisas do mundo. E Tiago 4,4 também fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas Satanás não está só contente com o meu afastamento de Deus. Ele ainda quer mais um segundo round, sabia? O primeiro round é me afastar de Deus. E no segundo round é me ceifar, né? Porque, irmãos, quando Satanás olha para a minha vida, eu já mandei uma oferta. Ele era bem casado, vou dar um exemplo aqui, né? Ele era bem casado, tinha uma esposa fiel, ou para as mulheres, né, bem casada, tinha um marido fiel. Aí eu vou apresentar lá um prato cheio, né, para as mulheres um homem saradão, ou para os homens, né, uma mulher formosa.
prato cheio para estar tudo errado. E aí eu escolho por isso. E aí eu vou perdendo cada vez mais, eu vou me afastando cada vez mais de Deus. E aí quando eu estou afastado de Deus, aí começa a entrar outras coisas na nossa vida que a gente nem se dá conta, porque a gente está lá como servo. O servo encontrou a morte diante dele, porque ele não consegue enxergar o sobrenatural. Só que o Eliseu não. O Eliseu estava ali, posicionado, né? Falamos também em posicionamento. Acho que foi tu que falou, né, Lima? Posicionamento. Só que quando eu estou lá que nem o servo, de qualquer maneira, que eu enxergo o sobrenatural, eu começo a me afastar de Deus. E quando eu começo a me afastar de Deus, eu começo a entrar num caminho de morte. E essa semana a gente falou ainda lá na igreja, né? O irmão trouxe uma palavra, que Satanás só veio para fazer uma coisa. Ele anda ao nosso redor, né? Ele já não se sente feliz em deixar eu sem Deus. É que nem uma presa, né? Pega um animal e faz uma tocaia, né? O predador é a presa, né? E aí ele vai lá, ó. Ele ali está sozinho. E agora que eu vou ceifar. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a nossa santidade. Ele veio para matar e ele veio para destruir o meu plano de salvação. Olha só. Roubar, matar e destruir. Roubar a minha santidade. Matar a minha fé. E destruir o meu plano de salvação. E quando a gente compra essa ideia pelo pecado, porque quando a gente compra a ideia do pecado, a gente se torna derrotado, que nem Satanás. A gente está dando mais ênfase para a derrota de Satanás, porque ele já é um derrotado, do que para a vitória na cruz de Cristo. E aí tem uma palavra que fala lá em Apocalipse, que é muito forte, que diz assim, perdão, irmãos, Apocalipse 20, versículos 13 e 14, que fala assim: aos derrotados junto com Satanás, estes conhecerão a segunda morte. Então assim, irmãos, não dá mais para a gente caminhar sozinho, irmãos. Se a gente caminhar sozinho, a gente é um prato cheio para Satanás. Mas aí tu pode me dizer assim: mas irmão, nem todos merecem a minha confiança, né? A minha consideração, o meu respeito. O ser humano ele é meio complicado, mas pode ter certeza, irmãos, que na caminhada com Jesus, Deus sempre vai mostrar alguém que está no mesmo propósito, para a gente seguir nesse mesmo propósito da comunhão. Amém? Mas agora eu não vou mais falar do inimigo. Eu falei bastante do inimigo, mas agora chega inimigo. Agora a gente vai falar do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. E uma das coisas que mais me chama a atenção, Fernando, pastor André, é que Jesus tem uma resposta para cada ação de Satanás. Quando Satanás quer... Enquanto Satanás quer roubar a nossa santidade, irmãos, Jesus tem um caminho para nos mostrar a nossa santidade. Amém? Enquanto Satanás quer nos matar a fé, Jesus fala de uma verdade, irmãos. De uma verdade que torna a nossa fé inabalável. Enquanto Satanás quer destruir meu plano de salvação, Jesus se entregou naquele madeiro para que seja gerado vida. Ainda hoje cantamos um louvor, né? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então todas as ações que Satanás tem para a nossa morte, Jesus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Todos estão aqui comigo? Glória a Deus. Aleluia. Eu até peço perdão assim, para os irmãos se eu estou um pouco repetitivo, mas essa noite o Espírito Santo de Deus tem falado sobre essas coisas comigo. Tem falado sobre termos a amizade com Ele e termos amizade com o próximo. Ainda agora há pouco a irmã falou da conciliação. Acho que lá na caverna eu falei sobre a conciliação, né? Deus nos confiou esse ministério da conciliação. A palavra diz lá em Tiago que os anjos atentavam para o Evangelho, para as palavras de vida eterna, mas Deus confiou a quem? Ao homem, à mulher de Deus. E esse é o tempo, viu, irmão?
de realmente da gente se livrar dos pensamentos errados, dos lugares errados, que muitas vezes os exércitos de Satanás estão em muitos lugares, irmãos. Às vezes está na internet, dependendo do conteúdo que eu estou vendo. Às vezes está na TV, que só passa programação de promiscuidade e apologia ao crime. Às vezes Satanás está nos lugares que eu não deveria mais frequentar. E ainda, meus pés ainda continuam caminhando em alguns lugares que não eram mais para mim caminhar. E às vezes, Satanás está frutificando alguns pensamentos errados que eu tenho a meu respeito. Principalmente quando eu compro as ideias do mundo. A palavra em Romanos 12:2 diz que: e não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. E por que a gente precisa mudar o nosso entendimento? Porque quando a gente começa a pensar as coisas erradas, irmão, até tem um dito popular que diz, né? Cabeça vazia, oficina de inferno. E o apóstolo Paulo, já citamos bastante aqui, mas o apóstolo Paulo diz, né? Se tiver que pensar em alguma coisa, que pense nas coisas lá do alto. Mas parece que, como falou o irmão, né? Muitas vezes, para as coisas do mal a gente é pronto. E às vezes, para aceitar as coisas de Deus, é uma dificuldade. Por que isso? Parece que a gente não se apropria dessa amizade com Deus. Lá na caverna eu falava, irmão André, pastor André. E a gurizada lá, eles brincam, né? E vai, cai, volta. E eles me chamavam. E, vai, irmão, por que eu falo? Eu falei, vai, irmão, tem que conhecer a verdade. A palavra diz, conhecereis a verdade libertará. Aí eu falei para ele, tu brinca com Deus? Como assim, irmão, brinca com Deus? Sabia que Satanás não brinca contigo? E o único que pode te livrar da mão de Satanás é Deus. E aí, com quem tu está brincando? Com Deus. Simples assim, irmão. Parece que... Eu tenho um amigo meu que eu acho muito bacana que ele fala que parece que tudo a gente espiritualiza, tudo tem que ter, passar não sei quantos dias de jejum, oração. Não estou dizendo que isso não é válido, tudo é válido, irmão. Só que tem um problema, irmão. Se eu não tiver mudança de pensamento, não vai acontecer nada, irmão. Uma vez eu estive no presídio lá na aula dos evangelhos, o irmão veio orar comigo e disse, pai, irmão, não acontece nada na minha vida. Eu falei, está na hora de tu mudar então, irmão. A mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Por isso que Jesus já dizia que contamina não é o que entra, é o que sai. E eu falei para ele, o que Jesus falava quando ele operava um milagre? Ele dizia assim, fui eu que te curei? Não. Ele dizia, a tua fé te curou. Por quê? Porque ele olhava para dentro de ti e sabia que de dentro de ti ia sair alguma coisa. Porque tu depositou a fé nele, tu confiou nele. E quando a gente é amigo, é confiança. Ou a gente só conta alguma coisa para um desconhecido qualquer. Não, ninguém conta nada aqui para o desconhecido, né? Principalmente aquele assuntinho mais, né? Mais secretinho, né? A gente conta para quem? Para quem a gente tem afinidade, intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Tanto isso é verdade que tem uma palavra que fala lá em Mateus, que diz, Mateus 6,6, não me falha a memória, ele diz que aquele que fecha a porta, isso é intimidade, e ora, ele revelará coisas em oculto e secreto. Aí eu vou dizer assim, será que Deus revela isso para qualquer um? Não. Só para aqueles que buscam amizade. Amém? Amém. Que Deus tremendo esse nosso, né? Aleluia. É o Deus que quando a gente está lá, quando a gente tem Deus, porque uma coisa eu vou dizer para vocês, irmão, deserto é para todo mundo. Falei isso lá na caverna, né, pastor? Só que tem uma diferença. O tempo de deserto é o Deus deixa nada. Esse aí eu vou deixar para o Leonardo escolher. Se ele quer andar os 40 dias, que nem meu filho, ou se ele quer andar que nem o povo judeu lá, que tinha um coração duro, 40 anos. Idólatras, né? 40 anos. Deserto vai ter para todo mundo. Só que tem detalhe,
quando eu escolho por Deus, tem uma palavra que fala lá no Salmo 122, Salmo 23, quando eu caminhar no vale da sombra da morte, ainda assim terá o cajado a vara e o cajado que me consola. Consolará. Então eu pergunto assim para vocês, até nas tribulações, quando eu sou amigo de Deus, o Senhor está comigo, porque Ele é fiel. Nós sempre falamos, Ele é um verdadeiro amigo, né? Eu não sou católico, mas tem uma música que eu acho bem bacana, que é até do Roberto Carlos, o pastor me perdoa, mas é só uma reflexão, tá, irmãos? Que ele diz assim: você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Você é um amigo de portas abertas. Você é o mais certo nas horas incertas. Não é qualquer um que é isso. Na hora que, como diz o jovem, né? Na hora que o bicho está pegando, pode ligar para o Leonardo, pode ligar para o André, para o Fernando. Mas agora, no momento que eu gasto o meu joelho em oração, na hora mais incerta, aparece a ajuda certa. Não é qualquer um que aparece. Aparece o verdadeiro, o legítimo. Eu vou ler aqui Provérbios 3, 5 e 7. Quem puder me acompanhar. Diz assim a palavra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Eu vou repetir o que já foi dito aqui. É tempo de orar e vigiar em todo o tempo. Tessalonicenses fala, né? Orar e vigiar, orar sem cessar. Esse é o momento mais propício para isso. A gente está vivendo recentemente, tempo de pandemia, tempo de enchente. Aos olhos naturais, tudo errado. Ainda falei lá na caverna, né? Enquanto tem gente que fala que é justiça divina, eu digo que, aos olhos sobrenaturais, eu digo que é a oportunidade da igreja crescer. Nunca se viu uma igreja trabalhar do jeito que ela está trabalhando hoje. Citei lá na caverna, vou falar aqui de novo, lá na Zona Norte tem uma igreja que fechou 2, 3 domingos, fez abrigo, e aí os irmãos chamaram o pastor reclamando: pastor, não tem culto, né? Por que não tem culto? Aí o pastor olhou para a cara do irmão e disse assim: se der vergonha. Então faz o seguinte, pega a tua Bíblia e vem domingo. Só que tem um detalhe: tu escolhe uma cama, vê um dos... vai lá e traz uma palavra na tua vida deles. Aí tu faz um culto ali. Isso também é cultuar Deus. E aí o pastor ainda disse que foi ousado, né? O homem de Deus é ousado, né? Eu nunca mais vou me esquecer disso. Que ele ainda disse assim, ó: mas tu vem falar com ele morto. Ficou assim, morto, pastor? É. Então a palavra diz que para que alguns vivam, outros têm que morrer. E ele disse assim, ó: mas vem morto de ti, mas vivo do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é começar a entender com o entendimento do Senhor. Por isso que eu falo aqui, irmãos: ah, mas tem que vir todas as quintas, quando é os cultos aqui, quintas, só quintas. Ah, eu tenho que vir todas as quintas aqui bater o ponto. Ah, se tu vem com esse propósito de bater o ponto, então não. O entendimento é outro, irmãos. Eu vou no culto pela comunhão. Ah, mas eu tenho que me alimentar da palavra. Vai, irmão. Tem que ler a palavra todos os dias. Todos os dias tu tem que ler a palavra. Ah, mas o pastor tem a palavra. O pastor tem a palavra para o dia ali da comunhão. Mas quando tu for para casa, continua tendo a palavra. O irmão ainda falou. Tem pessoas aí com quantos anos de igreja? Sai da porta, é pecador. Não que a gente não seja pecador, não é isso. Mas a mentalidade continua só de pecador. Não de arrependimento. Não de arrependimento. Porque sem arrependimento, irmão, é morte. É tempo de se arrepender, irmãos. João Batista já falava isso lá atrás. E essa palavra está até hoje.
A salvação é individual. Posso sair aqui hoje, um caminhão passar de mim, Jesus voltou para a minha vida hoje. E se eu não estiver arrependido? E se eu não pedir perdão? E se eu não liberar um perdão? Porque a gente é tão vaidoso, tão orgulhoso, né? Salomão já dizia, tudo é vaidade, e a gente tem uma vaidade, né? A gente acha que é uns galos mesmo. A gente é tão vaidoso que a gente nem libera um perdão. Ainda diz assim, cara, matar, cara. Desgraçado. Aí eu pergunto, isso é ter amizade com Deus? Pensamentos errados. E Satanás está minando nossos pensamentos com tudo isso. A minha oração, irmãos, e já vamos encerrar aqui. E eu peço até perdão se eu fui um pouco repetitivo, mas a noite toda falou sobre essa intimidade, né? Eu fui discernindo ali, né? A cada oportunidade, desde o testemunho da irmã, tudo falava dessa amizade com Deus. E eu fui discernindo que quando a gente busca amizade com Deus, a gente anda com o dono de tudo. Gosto muito de uma frasezinha popular que tem nos caminhões, né? Quando a gente é amigo de Deus, isso é para a vida. E eu só quero encerrar aqui com uma palavra que está lá em João 15:15, quem quiser me acompanhar. Glória a Deus. Amém? Amém? Diz assim a palavra lá em João 15:15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu torno conhecido a vocês. Amém, igreja? Olha a importância da gente ser amigo de Deus. Talvez quando eu trouxe lá a 2 Reis, lá do servo que não enxergava, que esse cara era ainda servo. Ele não tinha o entendimento das coisas de Deus. E o profeta, não, peraí. Ô Senhor, o profeta com entendimento, não aceitando mais as coisas do mundo, sabendo quem ele era em Deus, com posicionamento, sabendo que ele precisava estar na comunhão, de ter amigos. Ele olhou para o amigo dele, teu filho não está enxergando nada, ele é servo, mas eu sou teu amigo, abre os olhos deste meu amigo. E aí disse que o rapaz abriu os olhos e viu, opa, tem um exército de fogo aqui em volta. Ele começou a contemplar aquilo que é de Deus, irmão. Olha só, uma visão de morte que ele teve. Imagina chegar um batalhão da polícia aí, armado até os dentes. Tu vai olhar assim, meu Deus, morri. E aí o profeta disse, ei, olha com os olhos da fé. O Senhor, abre os olhos dele. E ele foi lá, abriu e, opa, essas viaturinhas aí, isso aí não é nada perto da grandeza do Senhor. E a minha oração para essa noite é essa, irmãos. Que a gente, como amigos do Senhor, o Senhor nos dê essa ousadia de intimidade do profeta Eliseu. Quando entrar pessoas novas aqui na igreja, vocês têm essa visão espiritual de assim, você está andando sozinho. Por isso que ele está vindo para a igreja. Esse aqui ainda não enxerga as coisas do sobrenatural. Por isso que eu, sendo maduro na fé, eu preciso ajudar os que estão ainda iniciando. Essa é a importância de estar na igreja todas as quintas-feiras, todos os domingos. Uma vez eu li sobre sucesso, eu já estou encerrando. E o mundo fala disso, né? Eu sou formado em administração de empresa. E a literatura acadêmica fala isso, que sucesso não se trata do indivíduo, mas sucesso se trata mas sucesso se trata do coletivo. Então, irmãos, se eu quero ter sucesso no reino, no bom sentido, é que nem o Senhor dizia, quem é o maior? O maior é aquele que serve, porque ele está preocupado com o sucesso dos outros. E sucesso não tem só a ver com financeiro. É verdade. Mas o sucesso tem a ver com a paz de espírito. Amém, igreja? Me permite uma oração, pastor?
Convidar todos a orarem comigo. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos e te reconhecemos essa noite. Oh Deus, e te pedimos, Pai, queremos cada vez mais e mais mergulhar nessa amizade, Pai, pois somente o Senhor traz o caminho, a verdade e a vida, Pai. Somente há no Senhor esse Espírito da verdade que o mundo não conhece. Que somente o Senhor, sendo nosso amigo, mesmo que a gente passe pelo deserto, por tempos difíceis, Pai, o seu cajado, a sua vara ainda estará lá, Pai, para nos consolar. Sua palavra diz que o Senhor é o consolo bem presente. Ô Espírito Santo de Deus, que essa noite, se tem algum coração que ainda quer voltar a ter essa intimidade com o Senhor, ô Deus, fala com teu filho, fala com tua filha, que não haja mais constrangimento. Semana passada eu falei na igreja, o Senhor quer que os seus filhos se surpreendam, Senhor. Surpreende, e você possa surpreender o seu pai essa noite, que ele quer se tornar teu amigo, num nível de intimidade, para que ele quer revelar tudo para ti. Assim como revelou no testemunho da irmã, qual era o lugar que ela deveria ir, dando o exemplo da irmã, Pai. Assim é na nossa vida, Pai. Tem muitas coisas que muitas vezes nós tomamos decisões sem consultar o principal amigo, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus por intermédio da oração. Assim como falou nosso amado irmão, muitas vezes não nem ouvimos o Senhor porque só queremos falar. Uma vez meu irmão me disse: para de falar um pouquinho, Leonardo, quando tu ora, e escuta mais a voz do Senhor. E eu dizia: mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. E ele dizia: então se debruça na palavra, e o Espírito Santo vai falar contigo quando tu ler a palavra. E essa noite eu, com o espírito de ousadia aqui, convido a igreja a abrir seus olhos espirituais da fé, e que a gente nunca mais caminhe sozinho, sem Jesus e sem a comunhão da igreja, porque o seu poder se opera na comunhão, porque ali o Senhor estava. É o que nós te pedimos e te agradecemos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.